Ok. Bem, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta nossa sexta sessão do Seminário Internacional Tópicos de Cultura Portuguesa. Para nós, olha, como sabem, esse encontro é sempre um grato encontro, um encontro maravilhoso para interagirmos, para partilhar ideias, para ter essa troca de conhecimento. E hoje temos uma convidada do Brasil, uma académica brasileira, que é a doutora Maria Aparecida da Costa, e a Maria tem sensibilidade, ou trabalha com a sensibilidade na literatura portuguesa. O tema que ela trabalha, e eu gosto imenso desse seu trabalho, o desejo, amor e morte na literatura portuguesa. É justamente sobre esse tema que ela vai partilhar conosco hoje. Portanto, esta é uma sessão que promete amor, desejo e conhecimento de como é que são tratados esses sentimentos na literatura portuguesa, em autores que com os que a Maria trabalha. Apresento-vos brevemente a doutora da Costa. Ela é licenciada em Letras e Língua Portuguesa pela Universidade de Ouro Preto. É também bacharel em Estudos Literários pela Universidade Federal de Ouro Preto. É mestre em Letras e Literatura Brasileira pela Universidade Federal da Paraíba. E é doutora em Estudos da Linguagem, área de concentração Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E também ela tem um doutorado sanduíche na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal. A Universidade de Coimbra, Maria, eu gosto tanto da Universidade de Coimbra, né? Daquele espaço. Eu acho que é mágico. Eu entro na Universidade de Coimbra e sinto algo tão, sabes, tão maravilhoso, porque acho aquele um espaço mágico mesmo. Portanto, imagino que este tempo lá em Coimbra também para ti deve ter sido mágico, né? E sei que atualmente continuas em Coimbra ou estás numa outra universidade? Não, 1 milhão. Fechem os microfones. opa. Não, atualmente eu estou na Universidade Aberta. Ah, ok. Eu fiz o sanduíche em Coimbra, né, com a Ana Paula Arnaud me supervisionando, e Ok. agora faço na Aberta com a Anabela, Com a nossa querida Anabela, Anabela, exato. que não pôde estar aqui hoje, né? E hoje não pode estar aqui, É, exatamente. A nossa Anabela hoje não consegue acompanhar-nos, mas está conosco no seu pensamento, no seu coração. Com certeza ela está aqui, está a pensar em nós, porque, pronto, ela está sempre em comunicação conosco e ela gosta imenso de estar aqui. Ela está sempre atenta a este evento e ela é, aliás, organizadora. Portanto, esperamos que tudo corra bem. Prontos, então vamos iniciar esta sessão maravilhosa de hoje. Obrigada, Maria, por aceitares estar aqui, por teres esta disponibilidade de tempo para falarmos deste tema tão interessante. E pronto, tens a palavra, podes iniciar quando quiseres. E obrigada também a vocês por estarem aqui e acompanhar este evento. Boa é tarde uma a todos. grande, boa tarde, é uma grande honra, Digna, estar aqui novamente, né, nesta segunda sessão. Hoje, a partir do Brasil. Então, aqui um calorão aqui. Eu estou no Nordeste do Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte, né? É onde eu moro. Então, um grande prazer estar aqui. Essa minha apresentação de hoje é um texto que eu construí junto com a Anabela, né? Então, de certa maneira, eu vou estar representando ela aqui na sua ausência, né? É, que é sobre o desejo, amor e morte na literatura portuguesa, na literatura portuguesa. Na verdade,
eu trabalho com Desejo, Amor e Morte na literatura contemporânea. No entanto, aqui eu vou me dedicar a escritores não contemporâneos, mas o Desejo, Amor e Morte ele segue com o mesmo, digamos, com o mesmo valor eh, do período de antes do romantismo. São temas que não saem da literatura, seja ela brasileira, portuguesa ou da literatura universal, né? Eh, então, vamos ao texto, né? Eu fiz um texto que fica mais fácil, ao final vocês fiquem à vontade para fazer questões, que aí a coisa flui de forma melhor. Embora desde o século XV o amor e a morte figurem como recorrentes na literatura ocidental, conforme apontam Denis de Rougemont e Philippe Ariès, foi no romantismo, foi o romantismo que coroou a essa temática. Desse modo, essas temáticas, oriundas do século, desculpa, está aparecendo? Mudou o slide? Mudou? Certo. Sim, mudou. Certo, ok, obrigada. Desse modo, essas temáticas oriundas da secular história da humanidade vão ganhar fôlego no século XVIII e a matéria vai medrar de forma a sair dos espaços literários e alastrar para a sociedade de maneira mais ampla. Assim, amor e morte vão quase ser sinônimos um do outro, andando sempre juntos, e este fenômeno se estende do campo da ficção até alcançar o espaço social. Incentivados pelos escritores românticos e sua literatura, como, por exemplo, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, publicada a primeira vez em 1774, muitos jovens começaram a se matar por amor ou por uma espécie de tédio, advindo de desilusões com a vida e, posteriormente, o suicídio passa a ser visto como fenômeno social do século XIX. Isso segundo Philippe Arias. Amor e morte, portanto, são elementos clássicos que entrelaçam na literatura universal, sobretudo na tradição canônica, fato que os une em título frequentemente. Nessa perspectiva, destacamos como os romances do século XIX aproveitaram os temas, sobretudo carregando nas tintas quando a ênfase é o protagonismo feminino. Falamos de um protagonismo às avessas, pois essas mulheres se destacam por morrerem em função do amor. Dessa forma, podemos entender o amor como uma espécie de morte simbólica do sujeito que renuncia ou se fragmenta em favor do outro. Apesar disso, com alguma frequência, o amor é redentor, transformador, como acontece com Simão Botelho numa primeira fase da relação com Teresa, no Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Quem primeiro teoriza de forma contundente o amor é Platão, no livro O Banquete, o Simpósio do Amor, quando postula que amar também é sacrificar-se, num diálogo ainda hoje revisitado. Diante disso, o amor não correspondido ou não consumado torna-se sublimação ou desilusão, elevando o sujeito amante à bondade ou à morte. Portanto, a idealização amorosa pode matar os amantes, uma morte física ou simbólica. Nessa esteira, mesmo que se configurem como distintos ou opostos, amor e morte estão sempre unidos, se entrecruzando. Em O Amor e o Ocidente, Denis de Rougemont assinala: amor e morte, o amor mortal, se isso não é toda a poesia, é, ao menos, tudo o que há de popular, tudo o que há de universalmente emotivo em nossas literaturas, em nossas mais antigas lendas e em nossas mais belas canções. O amor feliz não tem história. Só existem romances de amor mortal, ou seja, do amor ameaçado e condenado pela própria vida. Então, essa é uma máxima da literatura é, que Denis de Rougemont traz, que só há romance quando há conflito. Claro, ele está falando da narrativa, mas a gente sabe que os percalços ajudam nas construções amorosas, né? Conforme aponta Rougemont, o amor feliz não favorece história,
não constitui matéria de intriga, fato sinalizado pela clássica conclusão do cantuário tradicional e viveram felizes para sempre, né? Que sempre terminava aí, né? Quando o casal o par amoroso se encontra. Portanto, podemos afirmar, a partir da premissa acima, que uma boa narrativa deve unir estes dois eventos que são involuntários, o amor e a morte, e, obviamente, o desejo no meio dos dois. Convergente com isso é o pensamento de Zygmunt Bauman, em Amor Líquido, ao afirmar que o amor e a morte são características intrínsecas ao sujeito humano, mesmo que ele não busque isso. E Júlia Kristeva, em Histórias de Amor, postula que o amor é não somente o avesso da morte, mas apoia-se na morte. E também Otávio Paz, em A Dupla Chama, Amor e Erotismo, afirma que a fusão amorosa colabora com o esvaziamento do ser, onde, inevitavelmente, o sujeito avança em direção à morte, provocando a relação estreita dessas duas matérias. O amor não vence a morte, mas a integra na vida. O amor é um regresso à morte, ao lugar de reunião. Quando esses escritores falam que o amor provoca a morte, etc., é porque o sujeito se anula diante do outro. Então, quando não é a morte física, falamos de morte simbólica, né? Um se anula em função do outro, no par amoroso, né? Diante disso, é possível afirmar que tanto o amor como a vida são efêmeros. E a consciência dessa finitude é o caminho para a morte, como afirma Paz. Os amantes não têm outra saída senão a morte. A oposição entre essa visão negra da paixão e da cortesia, que a vê como um processo purificador que nos leva à iluminação, constitui a essência do mistério de amor. Dupla fascinação diante da vida e da morte. O amor é queda e voo, escolha e submissão. Portanto, a gente está vendo aqui uma questão totalmente agridoce, né? Entendemos que amor e morte são matérias relativas ao humano e, portanto, não se associa a fragilidades, mas as características do sujeito, desculpa, não se associa a fragilidades, por exemplo, do sujeito feminino. O amor e a morte são características do humano, né? Portanto, Exatamente. certo. Contudo, na literatura, são as personagens femininas tomadas por dores de amor, a partir da caneta do escritor masculino, as vítimas preferidas quando o assunto é amor e morte. Então, só para explicar um pouquinho melhor, normalmente é o sujeito feminino, principalmente no período do romantismo e do realismo, né? São sujeitos que morrem por amor, mas isso é porque esses sujeitos são desenhados pelo homem, porque o amor ele vai afetar igualmente o homem e a mulher, né? Os enredos dos textos literários aparecem compostos de altas dosagens de amor e conflitos relativos a ele. Estes impasses impedem que os amantes fiquem juntos, culminando quase sempre com a morte de um dos pares ou de ambos, impulsionados pelo tédio da vida ou a tristeza da solidão. Opa, que saiu aqui o fone. Sem o idealizado grande amor. Isso vai acontecer por vários motivos nos textos literários, sendo os mais famosos a paixão proibida, por um dos parceiros ser comprometido, ou a desavença entre as famílias e outras questões de diferenças sociais, por exemplo. Em se tratando especificamente do século XIX, as questões familiares são as mais potentes causadoras dos conflitos. Podemos observar exemplos desse sacrifício do feminino em obras do romantismo, com Camilo Castelo Branco, mas também do realismo de Eça de Queiroz, como passamos a exemplificar. Portanto, né, o amor no período do romantismo, ele foi usado como um instrumento de organizar a sociedade, né? Então, a coisa de esperar um grande amor e etc., era esperar a família achar uma figura ideal para compor
aquele par social, né, que favorecesse socialmente a família, não o casal de amantes, né? O romantismo que ganha fôlego com a Revolução Francesa rompe com a tradição clássica, intensificada com a autocracia, e eleva o instinto de nacionalismo e liberalismo, bem como se ancora nas tradições culturais populares. Um movimento cheio de dualismos e contradições, ligado à cultura da boemia, bem como fazendo apologia de uma forma egocêntrica de viver. O mundo a que culmina com o morrer em honra do sentimento amoroso, por exemplo. Em Portugal, a geração de Camilo Castelo Branco representa a fase mais moderna do romantismo, além de presenciar a sua superação. Camilo, cuja biografia se confunde com o enredo de seus romances, é um dos maiores e mais fecundos escritores da literatura portuguesa. Escreve sobre a sociedade em todas as suas vertentes, seja ela rural, campesina ou citadina. Suas personagens vão da camponesa operária à fidalga. Assim, abarca o centro do mundo feminino no tempo do patriarcado, tendo como elo de seus enredos o amor e a morte. Tudo isso com a linguagem e vocabulários econômicos e de grande riqueza, unindo concisão e uma força característica de seu estilo. Em suas narrativas de cunho amoroso, os amantes vivem em busca de um amor ideal e, quando não encontram ou são decepcionados pelo destino, buscam a morte como forma de fugir do sofrimento. A vida burguesa também se apresenta como infastiosa, principalmente porque as mulheres não tinham outra ocupação a não ser esperar os maridos ou pretendentes. Portanto, algumas mortes ditas por amor podem ter o motivo no tédio de uma vida doméstica pobre e sem ação. Claro, estamos falando das mulheres burguesas, cuja função principal era servir aos maridos, uma vez que no período do romantismo a educação feminina era frouxa, somente com o intuito de angariar um bom casamento. Todas as atividades femininas eram elaboradas com essa finalidade. Há quem pense assim ainda hoje, tempos horríveis e retrógrados, né? Em que saudosos dos tempos de ferro tentam resgatar a pior das culturas de um povo, como a misoginia, né, trazendo para uma reflexão contemporânea, está na moda, pelo menos no Brasil, o feminicídio, né? Então, que é uma característica que vem das questões ditas amorosas, entre aspas. Mas voltando à ficção, considerando o romance mais popular de Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, de acordo com Germana Araújo Salles, teve duas primeiras edições publicadas na década de 1860, sendo a primeira de 1862 e a segunda 2 anos depois, no ano de 1864. Quando a quarta e a quinta edição foram editadas, respectivamente, em 76 e 79, o público português já conhecia as obras O Crime do Padre Amaro, de 1875, e, desculpa, não passei o, o slide, de 1875, e O Primo Basílio, de 1878. De Eça de Queiroz. Em vista disso, a quinta edição, divulgada 17 anos após a primeira, teve novo prefácio do autor que a qualifica como um êxito fenomenal e extralusitano, ainda difundida enquanto as obras realistas já estavam em voga. Essas observações são bem importantes quando aproximamos estes dois escritores e sua relação com as personagens femininas, uma vez que, mesmo dedicados a períodos literários distintos, a visão se assemelha quando o assunto é o desenho da mulher do século XIX. No romance de Camilo, Amor de Perdição, aparece como figura central o par amor e morte. E são esses elementos que vão conduzir as personagens até o desfecho da trama, que gira em torno da vida de Simão, um jovem estudante desequilibrado socialmente, que se torna um homem melhor depois que se apaixona por Teresa. Teresa de Albuquerque, uma menina de 18 anos, se enamora reciprocamente de Simão Botelho e a partir disso, daí se desenrola o enredo da história. Uma moça em relações carnais, que se gera no olhar e que se alimenta do entreolhar através de alguma porta ou janela, que não se consolida e ainda assim é marcado por tragédias e obstáculos, principalmente uma guerra familiar ao estilo Romeu e Julieta. Tadeu de Albuquerque, pai de Teresa, quer obrigar a filha a se casar com Baltazar Coutinho. Mas a moça se recusa a mostrar que é dona de suas vontades.
Enfrenta o pai, preferindo ir para a clausura do que casar com o primo. Aí cito. Meu pai, continuou ela, chorando com as mãos erguidas. Mate-me, mas não me force a casar com meu primo. É acusada, é escusada a violência, porque eu não caso. Tadeu mudou de aspecto e disse irado: Hás de casar, quero que cases, quero. Quando não, serás amaldiçoada para sempre. Teresa, morrerás no convento. Esta casa irá para teu primo. Nenhum infame há de aqui pôr um pé nas alcatifas de meus avós. Maldita sejas. Entra nesse quarto e espera que daí te arranquem para outro, onde não verás um raio de sol. É importante destacar que Teresa não aceita pacificamente as ordens do pai. Enfrenta-o, defendendo seus desejos contra os do pai, e, em face à sua decisão, prefere morrer em um convento. Aqui aparece uma das funções da morte nesse período. Eu falo aqui, mas é uma função da morte, inclusive na literatura contemporânea, que a gente ainda vê. Ser a solução para o que os adolescentes entendem como o mal da sua vida, a proibição amorosa. E assim, o romance segue num crescente de acontecimentos trágicos. Simão mata Baltazar, o primo de Teresa. É preso e condenado pela ação, permitindo a entrada em cena de um terceiro elemento que vai compor o triângulo amoroso. Mariana, uma mulher simples, do campo, contrária à burguesa Teresa, mas de grande importância por manter vivo o amor do casal. Apaixonada por Simão, Mariana vai acompanhá-lo até o fim da vida, sendo fundamental para alimentar o amor entre Simão e Teresa, já que assume a função de mediadora, levando e trazendo as cartas dos amantes. Com isso, Mariana se torna o elo entre Simão e Teresa, principalmente durante o período de cárcere do rapaz. Mariana, mesmo amando Simão, tenta unir o casal, mantendo viva a história dos dois a partir das cartas de amor que, entre vários assuntos, destacam mais a morte do que a vida. Então, as cartas de Teresa para Simão, a gente observa, se for fazer um levantamento sem o olhar romântico da coisa, traz mais declarações de morte do que de amor, dos três envolvidos na história de amor, né? É, e mantendo o desejo, né? E esse amor e essa morte, essa falta de realização das relações carnais, elas efetivam e mantêm o desejo, né? Que sustenta essa história de amor, né? Como diz Denis de Rougemont. Então, Teresa diz: Morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino. Perdi-te. Bem sabes que sorte eu queria dar-te. E morro, porque não posso, nem poderei jamais resgatar-te. Se podes, vive. Não te peço que morras, Simão. Quero que vivas para me chorares. Consolar-te-á o meu espírito. Estou tranquila. Vejo a aurora da paz. Adeus. Até o céu. Simão. Num tom típico do romantismo, totalmente egocêntrico, Teresa quer deixar a vida, mas deixar Simão para chorar por ela. Ela não quer morrer com Simão, não quer que Simão morra, quer que Simão fique chorando por ela, né? Para os românticos, as frustrações humanas decorrentes das rígidas normas sociais podem ser recompensadas com a vida após a morte, acreditando em um reencontro espiritual. É um triângulo amoroso que se espiritualiza com a morte dos três protagonistas. Após o prenúncio da morte de Teresa, é Simão quem também se entrega à tristeza e morre por amor. E Mariana, numa bondade pouco humana que respeita o amor de Simão por Teresa, permanece ao seu lado até a morte. Contudo, não suportando a partida do amado, Mariana atira-se ao mar juntamente com o corpo de Simão. Ela torna-se o símbolo do amor puro que sacrifica a vida em honra do sentimento amoroso. Não da relação amorosa, né? Mas do sentimento amoroso. Dois homens ergueram o morto ao alto sobre a murada. Deram-lhe o balanço para arremessar longe. E antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram e ninguém já pôde segurar Mariana, que se atirara ao mar. Viram-na um momento bracejar, não para resistir à morte,
mas para abraçar-se ao cadáver de Simão, que uma onda lhe atirou aos braços. O comandante olhou para o sítio donde Mariana se atirara e viu enleado no cardume o avental, desculpa, no cordame, o avental e à flor da água um rolo de papéis, que os marujos recolheram na lancha. Eram, como sabem, a correspondência de Teresa e Simão, que, segundo Camilo Castelo Branco, deu origem ao livro, né? Amor de Perdição. Decepcionados por não poderem realizar plenamente a paixão, os três escolhem a morte como fuga. Assim, no romance de Camilo Castelo Branco, o triângulo amoroso busca a morte como escape às tristezas e frustrações da vida. Morre Simão e, por ele, morrem duas mulheres. Todos os amantes aparecem como vítimas, mas as mortes em maior número são das personagens femininas, mulheres que não experimentaram outra vida e morrem jovens, sob o signo do primeiro amor. O desejo de realização é o que vai sustentar a história, né? O desejo é que vai sustentar, que vai ligar isso, e está entre o amor e a morte. Mas também será o elemento propulsor das ações dos protagonistas, que, a partir da paixão, sobrevivem em função da luta pela concretização amorosa. Com isso, o entrelaçamento desses temas e suas variáveis aparecem como a teia que vai emaranhar e sustentar estes romances. Na esteira dessa interpretação, podemos afirmar que no campo da literatura, o romantismo e o realismo se encontram quando trazem como tema as matérias amor e morte, sobretudo quando se trata da personagem feminina. Embora nas relações amorosas estejam os pares envolvidos, o sofrimento amoroso oriundo do desmantelamento de uma relação mal resolvida sempre recai sobre o corpo feminino. Como vimos em Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, e como podemos ver em O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, onde as mulheres são constantemente molestadas por homens que as sacrificam em favor de suas fragilidades, de seus comportamentos medíocres, já que sempre foram sujeitos de vidas livres em comparação com o universo feminino. Não obstante, quanto quando surgem as questões relativas aos relacionamentos amorosos ou decorrentes deles, mesmo que a sedução parta do masculino, são as mulheres as castigadas pelos deslizes amorosos e os desregramentos oriundos do amor. Nesse sentido, as mulheres aparecem como os seres frágeis que não sabem lidar com o sentimento amoroso. No entanto, seus algozes são os homens por quem elas se enamoram, que se furtam a assumir e encabeçar o problema que antes era uma paixão. A educação feminina no século XIX também não ajudava as mulheres, que eram educadas para o casamento, conforme já foi dito. As personagens dos romances refletem isso. Portanto, não se pode separar o comportamento dessas figuras criadas por homem, é sempre bom passar o negrito, né? Das suas nuances, seja no romantismo ou no realismo, pois o fim delas é sempre o mesmo: o sacrifício com a morte física ou simbólica. A afirmação camiliana relativa a Simão, cito, amou, perdeu-se e morreu amando, poderia aplicar-se a Teresa, a Mariana e a quirosiana Luísa, o que aproxima romantismo e realismo, cujos universos ficcionais se distinguem pela maior complexidade psicológica e social do segundo, onde as relações afetivas são mais densas e problemáticas. No entanto, quando se fala em sacrificar o feminino, esses dois são idênticos. Isso está bem representado por Luísa, do romance O Primo Basílio, personagem que ficciona o tipo feminino esboçado nas suas farpas de março e de outubro de 1872, por exemplo, influenciada por leituras românticas e sem ocupações nem objetivos enquanto espera o marido que nunca está em casa. Encantando-se com a vida aventurosa de Basílio, seu primo. Apaixona-se, tem uma relação amorosa com ele e morre por isso, seja por amor ou remorso, paixão e desilusão amorosa, ou desilusão amorosa. Cito Luísa. Veio-lhe uma alegria, sentia-se ligeira. Tinha dormido a noite de um sono são, contínuo, e todas as agitações, as impaciências dos dias passados pareciam ter se dissipado naquele repouso.
Foi-se ver ao espelho. Achou a pele mais clara, mais fresca, e o enternecimento úmido no olhar. Seria verdade, então, o que dizia Leopoldina, que não havia como uma maldadezinha para fazer a gente bonita? Tinha um amante. Ela. Adoro essas coisas de Luísa. Portanto, se em amor de perdição duas mulheres morrem por um homem, em O Primo Basílio, também duas mulheres morrem no contexto de um triângulo amoroso, sendo que, no segundo caso, Luísa, além de desiludida, né, com o homem no caso, é vítima da algoz que se revela sua criada, que também morre. Se no primeiro caso podemos falar em sororidade entre as mulheres, pelo contrário, no universo queirosiano, é o ódio que se gera entre elas e que se intensifica. Né? Então, o realismo ainda é pior do que o romantismo para as mulheres, né? Já que ele coloca sempre uma contra a outra. A gente pode fazer um levantamento que está bem explicitado, né? Luísa confunde ilusão com realidade. Vive de fantasias promovidas por leituras românticas que a faziam crer em finais felizes no amor. O seu deslumbramento de mulher apaixonada pelas histórias de Basílio extasia e desloca da realidade. Agora eu vou citar uma das partes mais icônicas, né, do Primo Basílio. E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Mergulhada numa ilusão romântica nascida das suas leituras, Luísa emerge no mundo de devaneios ao ler uma carta do amante, acreditando e confiando a sua felicidade àquelas palavras. Presa num casamento já desgastado pela rotina, desfecho de qualquer casamento, Luísa deixa-se levar pela sedução do primo que a tem apenas para distração amorosa, enquanto está em passeio por Lisboa. O sentimentalismo de Luísa é doentio e ingênuo. Contudo, não há adultério sem duas pessoas. Mas quem é questionado pelos deslizes é o sujeito feminino. Juliana torna-se algoz de Luísa, ou seja, são as próprias mulheres que se punem, mostrando uma representação social do moralismo da época. Elas se punem, claro, a partir da pena do homem, né, do escritor masculino. E temos de levar em conta que são homens os escritores que dominam a cena literária. Portanto, natural se torna que, nos seus universos ficcionais, toda a responsabilidade do adultério e drama consequente seja atribuído à mulher. Afinal, de fato, aquela que sempre suportou em silêncio o adultério do par e, consequentemente, o casamento longo, não feliz, mas duradouro. Embora Jorge perdoe Luísa como marido traído, ainda assim ela é punida com a morte. Simbolicamente, uma punição social que interioriza e somatiza numa desistência volvida pelo suicídio. A morte surge como um desenlace naturalizado pela lógica da moral social e da moral da personagem, reforçando o dos leitores oitocentistas e, quiçá, os leitores do século XXI, né? Tanto no romantismo como no realismo, as personagens femininas costumam morrer física ou simbolicamente em ambientes cuja significância leva a espaços sufocantes, como quartos ou em outros recintos fechados da casa, o que, conforme Lúcia Helena Viana, marca o enraizamento espacial da mulher ao mundo privado e signo de uma vida cujo sentido só se realiza nas instituições do casamento e da maternidade, que ligam a existência das mulheres ao mundo dos homens. Então, podemos de fato observar semelhanças no tratamento das personagens femininas nestes dois movimentos literários, como temos vindo a observar nestas personagens de Camilo Castelo Branco e de Eça de Queiroz, dois escritores vistos como representantes máximos do romantismo e realismo português, respectivamente. Concluímos que as personagens masculinas vivem aventuras amorosas semelhantes nos romances.
sendo, apesar disso, as personagens femininas as castigadas, seja no romantismo de Camilo ou no realismo de Essa, o que mostra que o escritor quer, de certa maneira, castigar a personagem feminina que não segue os preceitos estipulados para ela em seu tempo. Ainda segundo Viana, nos romances da decadência, onde se expõe a fratura da família senhorial, o feminino mostra-se como uma ameaça aberrante na manutenção da antiga ordem, agora abalada pela fragilização da descendência masculina. Esse estudo de Viana é novo, tá? Eu estou falando do século XIX, mas é um estudo agora, de 99, ela estuda romances mais contemporâneos. O desejo desenfreado e a ingenuidade da personagem numa alienação torna-se vítima de um sentimento amoroso doentio e obsessivo, fazendo com que atente até mesmo contra sua própria vida. A morte surge para essas personagens como uma forma de escape e alívio por não conseguirem ficar com o amado por quem se apaixonam, e que encaram como ser único e eterno. Nesse sentido, a morte valoriza-se como fuga, punição ou forma de realização amorosa, porque quando o sujeito termina com a vida, ele pensa que está levando consigo aquele amor eterno, né? Assim, podemos afirmar que o castigo da morte é imputado mais às personagens femininas do que às masculinas, seja no romantismo ou no realismo, implacável no seu julgamento moral do adultério feminino. Nesse sentido, Camilo Castelo Branco e Eça de Queiroz são escritores que se debruçaram sobre o tema amor e morte, embora ambos figurem de forma diferente nos seus universos ficcionais. Para todos os efeitos, amor e morte são motores da ficção, comovendo as personagens, ritmando, justificando e travejando a intriga. Seja a busca por um desejo idealizado, a busca pelo amor ou a saída a partir da morte. Tudo isso concatenado com os desdobramentos emocionais e sociais. Há, portanto, nos romances de ambos um desejo frustrado com fragmentação do amor, que culmina com a morte do desejo por uma falta de vivência do amor em sua plenitude. Então, assim, eu falei aqui do século XIX, mas a minha pesquisa de doutorado, eu trabalho as mesmas temáticas em romances contemporâneos, passando de Saramago a Lídia Jorge, que são escritores contemporâneos, né? Para dizer que o tema, ele não muda, né? E agora, para finalizar, eu vou passar um clipe para mostrar que eu falei muito de amor e morte, mas o clipe mostra que a gente tem o desejo, né? De não só da morte, porque a morte indica que você realizou um desejo, né? Que quando você realiza um desejo, ele finaliza, né? Como diz Oscar Wilde, quando você quer acabar com o desejo, você se entrega a ele, né? Então, eu vou passar o clipe que é para quebrar o clima pesado da apresentação. Espero que passe, né? Opa. Vocês escutam? Não? Não. Ah, O que tens é partilhar o som do aparelho. eu que tenho que compartilhar? Sim, há três pontinhos por aí. Ah, Ah, meu Deus, e peraí. nesses três pontinhos diz partilhar o som. Ah, espero que... Exato, agora sim. Tá ouvindo? Peraí, eu vou voltar então. Tá baixinho, né? Não escutam, não? Ouve-se mal. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Me ajuda. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração.
passei do tempo, caminhei nas horas, mas o que faz a paz é um espelho sem razão. Era amor, fica aqui, meu peito agora dispara, alegria, eu adoro que está aqui. Amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you. Virado, tinha beijado no papel devotamente. Era a primeira vez que escreviam aquela sentimentalidade. O seu orgulho dilatava, seu calor amoroso saía dela, como um corpo ressequido, suspira no banho térmico. Sentia um afeto, estima de si mesmo, e parecia sorrir que entrava em si no meio desse tempo, exteriormente interessante. Cada hora tinha seu encanto diferente, cada passo tinha um risco, e a alma que poderia de um angústia fadioso. Então, é isso. Eita, agora eu quero voltar e a coisa não volta. Vou mostrar o. Ah, pronto. E muito obrigada. É mais ou menos. Obrigada, Não sei Maria. se Não, nós é que agradecemos a tua maravilhosa apresentação. Olha, parabéns. Uma apresentação na qual, olha, nota-se que há muito trabalho, muita pesquisa, porque Castelo Branco, Camilo Castelo Branco e essa de Queiroz são, eu sei que a literatura é densa, a literatura, sobretudo, dessa, é densa. É boa, mas é densa. Portanto, gostei dessa, não só trabalhaste essa e Camilo, mas também depois o mesmo tema, exploraste, né, o mesmo tema em Saramago e Lídia Jorge, é verdade. E pronto, vamos lá ver que as perguntas e os comentários que eu depois vou-te pedir para. Eu depois pergunto, está bem? tá bem. Por favor, abram os microfones e comentários, questões para a Maria sobre esta, a Andrea, sobre esta apresentação. Andrea, vá lá. É, boa tarde. No primeiro lugar, vocês conseguem ouvir-me bem? Sim, sim. Ok. Bom, são duas questões. A primeira, muito obrigada, Maria Costa. Na verdade, esta palestra foi incrível. Acho que aprendi muitas coisas que não sabia sobre este tema. E é um tema que eu gosto muito na parte da literatura. Muito obrigada. E, olha, maravilhoso. Parabéns. Obrigada. E, bom, a segunda questão é uma pergunta no que tem a ver com o triângulo amoroso. A senhora mostrou o exemplo de Amor da Perdição de Camilo Castelo Branco. E a minha pergunta tinha que ver muito com o triângulo amoroso. No que tem a ver com o triângulo amoroso, a estrutura era sempre a mesma, ou seja, um homem e duas mulheres. Eh, Aquilo era algo muito frequente nas obras do romantismo, ou não sempre era assim? Essa é a minha pergunta.
Eu não entendi muito bem a pergunta. Você quer dizer se era só no romantismo que se todo o triângulo amoroso era Se só um era algo muito homem? frecuente. Sim, Bom, no romantismo, está dividido em duas. Se era algo muito frecuente, os triângulos amorosos. E a segunda é se a estrutura era sempre a mesma, ou seja, um você homem está falando de e duas gênero, é? mulheres. Isso, de gênero, no caso? Sim, Se é sempre este género. duas mulheres. Oficialmente, sempre mais mulheres do que homem, né? Acho que é um pensamento bem masculino, inclusive, quando um homem tem devaneios amorosos, né? Um machista, um hétero, e etc. A ideia primeira é que vamos abrir o casamento, duas mulheres e um homem, né? Então, imagina um homem do século XIX, né? Essas relações, elas se modificam um pouco no realismo, por exemplo, a gente tem relações, né, já homoafetivas, que envolvem duas mulheres, mas o homem não aparece, entendeu? Então, assim, é sempre esse masculino é quem dita essa regra do triângulo amoroso, né? Eu não sei se eu te respondi, eu não sei se eu compreendi muito bem a pergunta também. Sim, sim, está Era bem. mais ou menos isso que Muito você queria obrigada. saber? A estrutura era sempre essa, até porque tinha que ser bem corajoso. Agora, essa de Queiroz tem um outro romance, que não foi publicado em vida, Alves e Cia. Quem até me alertou para isso foi Teolinda Gerção, numa conversa no encontro que a gente teve com ela num evento sobre literatura, que nesse romance de essa de Queiroz, Alves e Cia, a mulher trai o marido perdoa e ela volta para casa, entendeu? Mas ele só foi publicado depois da morte do escritor. Então, assim, teve um triângulo, mas depois o triângulo se desfaz e o casal volta a ser, não sei se feliz para sempre, mas volta pelo menos a figurar na sociedade como um casal bem casado, né? Digamos assim, né? Mas essa estrutura era sempre mais mulheres do que homens, né? O homem sempre ele se vangloriava de ter mais de uma, né? Claro, o Sim, homem sempre tem vantagens, não é? Sempre teve exato. vantagens. É. E agora, sem E as vantagens, ele se torna assassino, né? Porque a grande maioria depois, é, exatamente, tal e quer qual. dizer, Mais alguma questão? Algum comentário? Sim, Fabiola, faz favor. Boa tarde. boa Muito tarde. obrigada pela palestra, muito boa. Já fazia tempo que eu não via conteúdo deste tipo e é maravilhoso, tá? É, bom, eu só veio à minha cabeça aquilo quando você falou, por exemplo, que amar é também sacrificar. Pensei em Jesus, né? O nosso É, Salvador. E é mesmo isso, né? Acontece que para nós amarmos mesmo para os nossos filhos, né? É um sacrifício, né? Bastante. Mas também lembrei-me de um comentário que surgiu nesses dias, eu estava ouvindo a rádio, e falaram sobre o que era como falar? Um, egoísmo, não sei se estou falando certo, das pessoas, né, que pensam que por causa de não terem aquilo que estão desejando, seja amor, seja uma vida perfeita, acontece muito hoje em dia com suicídios também, né, em crianças, adolescentes, etc. Estão, na verdade, é isso, é um pensamento tão centrado no próprio ser, né, omitindo o que por acontecer com os outros, né, com as famílias, com a sociedade, os amigos, etc. E, e então pensava nisso, né, que provavelmente essa visão dos escritores naquela altura, né, escreviam pensando nisso, né, como nesse egocentrismo, vamos dizer, pode ser, um egocentrismo, e além disso, bom, um egocentrismo também baseado no que era aquela imagem da mulher, né, escritos por homens, né,
isso também chama atenção, né? Que eram homens escritores e que eram aqueles que tinham aquela percepção do egocentrismo da mulher, né? Que ia morrer só por amor, por não terem sim, o homem da vida delas, né? E é isso, achei interessante e provavelmente hoje não é tão diferente, né? A nossa sociedade de agora ainda acontece, há suicídios também, por causa de amor e outras coisas, só que ninguém fala disso, né? Bom, era isso. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Embora você falou de Jesus, né, que sacrificou, na minha pesquisa eu trabalho exclusivamente com amor eros, né, aquele relativo aos amantes e o amor erótico. Mas obviamente que, por exemplo, Jesus sacrificou sem pedir nada em troca, né? Mas o sentimento amoroso ligado a Eros, ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele quer em troca, né? Essa é a dificuldade de o sujeito amoroso trocar o outro, porque o amor, o sentimento amoroso, ele não acaba, né? Aqui no Brasil, eu gosto de citar muito meus alunos, não sei se vocês conhecem, mas Vinícius de Moraes, né? Que é o poeta do amor. Só que Vinícius de Moraes, ele casou 9 vezes, então ele amou todas. E ele tem um soneto, inclusive, que é um soneto da fidelidade, que é ótimo, porque ele termina o soneto dizendo que o amor é eterno enquanto ele durar. Então, assim, o sentimento amoroso, ele não se acaba, entendeu? Mas acaba o sentimento amoroso por um objeto específico, entendeu? Então, aí nesse sentido, é bem diferente, né, do amor de Jesus e do amor assim, nosso por nossos filhos, né? Eu também tenho um filho, e aí é outra coisa, né? Amor de mãe para filho é outra coisa. Mas o amor eros, ele é egoísta. Limitado, né? Eu não diria limitado, porque ele quer muito, ele quer intenso, ele vai tudo, e aí o desejo consome, e aí ele quer outro, entendeu? E é natural. Isso é desde sempre, né? Eu comecei citando Platão, e Platão até hoje ele é revisitado porque ele falou tudo, entendeu? E aí quem não quiser viver isso, que sublime, né? Que viva o platônico, né? Que é aquele que você só deseja e você vai mantê-lo eternamente, já que ele não vai se realizar enquanto carnal, né? Mas... Obrigada, Fabiola. Sim, mais Obrigada. alguém? Obrigada, Ivete. Ó, Natália. Boa tarde, Natália, como estás? Boa Bem-vinda. noite. Desculpem Oi, o Nada. atraso. nada, desculpa, bem-vinda. Mais algum comentário? Mais alguma questão? A Fabiola disse que se calhar não é, a situação não é diferente, né, atualmente. Eu gostava de que a Maria falasse um bocadinho sobre qual é que é. Adriano, está aqui o Adriano. Vamos lá, vamos ouvir o Adriano. Adriano, por favor, faça favor, fala lá. Diga. Adriano, está lá? Pode falar. Abra o microfone, por favor. Já está, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Estão a ouvir? Sim, sim, pode dizer, Adriana. Sim, eu estava a dizer que eu sou do Senegal, eu sou professor de português, língua estrangeira, doutorando, como se diz, sim, doutorando na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Portanto, muito obrigado pela apresentação à professora Maria da Costa. Foi uma apresentação muito interessante, sobretudo para mim, digamos. E é só fazer um comentário. Acho que, sim, como ela acabou de dizer, acho que é muito importante o lugar que ocupa o amor na literatura portuguesa, de forma geral. E podemos, por exemplo, citar o trabalho, digamos, a autora como Teolinda Gerson, que trabalhou também, que tratou também sobre este tema. Lembro-me quando eu estava no Senegal a finalizar a minha dissertação de mestrado, digamos,
eu trabalhei sobre uma obra dela que é O Mensageiro e Outras Histórias. Nesta obra, a autora portuguesa falou muito de amor, então acho que é um tema muito crucial sobre a literatura de forma geral e particularmente a literatura portuguesa que está em questão hoje. E é só para dizer muito obrigado mais uma vez pela apresentação. Eu gostei imensamente da apresentação. Com licença a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Adriano. Mais alguém? Gostaria imenso de fazer um comentário. Peço desculpa, é que não consigo a mãozinha, então interromper Não se desta preocupe. maneira. Em, eh, agradecer a professora doutora Maria Aparecida esta proposta assim tão profunda de vermos esta triade desta forma, de uma forma que conseguimos relacionar com a nossa própria existência. Em, se nós conseguimos entender a nossa vida com a literatura e esse percurso maravilhoso que fez, isto quer dizer que aqueles que não, se por acaso não lemos, quer dizer que não conseguimos perceber a vida, ou melhor, eh, se lemos, não só percebemos a nossa, como percebemos e vivemos muitas vidas mais. Então, só uma pequena provocação. Isto quer dizer que se não fazemos essa leitura, podemos não sentir esse amor e essa dor realmente como elas são. Realmente é uma provocação bem interessante, né? Eu vou citar um amigo que me fala sempre, um acadêmico também, que a gente sempre busca pesquisar aquilo que está nos angustiando, né? Você tenta compreender o universo, você direciona seu trabalho para alguma coisa que você pensa que vai responder algumas questões suas, né? Por isso que eu acho que a gente tem que fazer no nosso trabalho aquilo que a gente gosta, né? Bom, eu acho que a leitura, não falando a leitura ajuda muito em tudo, né? Em tudo, politicamente, socialmente e também amorosamente, né? Então, dessa maneira, eu acho que quanto mais você lê, mais você compreende a vida. Eu acho que você vive mais leve, entendeu? Quanto mais você aprende sobre. Agora falando de uma forma bem generalizada, né? Quanto mais você aprende sobre as questões amorosas, por exemplo, na graduação, né? Eu comprei esse livro de Júlia Kristevá, né? Histórias de Amor. Aí você vai ali inocente, né? Fazendo letras, né? É, toda empolgada lendo aquilo. Aí você vai. Aí ela fala que o amor está no divã, entendeu? Que o amor agora é questão de divã. Isso é Júlia Kristeva que diz, né? O livro é bem profundo. Aí você já leva um choque. Aí depois você busca lá a dupla chama, né? Amor e erotismo. Aí você vê que tem aquela coisa, né? Há amor sem sexo, há sexo sem amor, há erotismo sem amor, há amor sem erotismo, etc. Então você vai compreendendo enquanto sujeito todo esse universo. Então, eu acho sim que você tem mais lucidez sobre as questões, entendeu? E inclusive, sei lá, talvez consiga viver de forma mais inteira, sabendo que aquilo, claro, aquilo pode ser eterno, né? Um eterno, assim, entre aspas, que é o que é eterno, né? Nós não somos eternos, entendeu? Mas aquilo pode ser uma coisa duradoura, como aquilo pode acabar. E você vivendo alguma coisa sabendo que aquilo tem um fim, eu acho que você vive mais intenso, né? Então, assim, eu estou bem aqui, saindo do meu campo de, de trabalho, que é a ficção, né? Mas eu acho que sim, acho que a literatura, eu acho que a literatura é uma coisa muito maravilhosa, né? Você, por exemplo, essa conversa que eu falei que tive com Teolinda Gerson foi em Óbidos
e eram vários escritores falando sobre várias coisas, e a gente pergunta, claro, aquelas questões que nos incomodam nos nossos estudos, né? Então, as pessoas falam muito em morte, morte e amor, inclusive no Bauman, né, o amor líquido. Ele vai dizer que o amor é líquido, que o amor e a morte estão no mesmo lugar, e etc. Mas não estão, entendeu? Porque Bauman, ele fala que hoje o amor é líquido, que antes o amor era mais se sustentava mais. Nada, mentira. Antes o que acontecia é que a mulher sustentava casamentos horrorosos, entendeu? Né? Maria Teresa Horta fala muito isso no texto dela, chamado Amor Livre, que a mulher sustentava casamentos horrorosos e o povo diz, ah, fulano ficou casado 50 anos, que coisa linda, eu quero ser assim. Não, aquela mulher penou 50 anos. Aquilo foi tudo uma desgraça, entendeu? Que a mulher não podia com aquilo, né? Então, eu acho que feliz mesmo é a mulher hoje, que ela vive a vida dela de todas as maneiras, todas as formas de amor, né? Que a gente sabe que não tem só uma forma de amor. E se o amor é um sentimento que ele sai de lugar para lugar, então ele pode pousar em qualquer lugar, né? Em qualquer objeto amoroso, né? Quem chama de objeto amoroso é Ovídio, né? Que o nosso objeto amoroso, ele fala nisso, em do amor, né? E Ovídio é muito fantástico, porque ele ensina tanto o homem seduzir, quanto Ovídio ensina a mulher a seduzir. E Ovídio, ó, anos antes de Cristo, na arte de amar, é importante. Eu aconselho todas as mulheres lerem a arte de amar, de Ovídio, porque é fantástico. Você ri sozinha lendo Ovídio, um poeta que escreveu antes de Cristo, né? Então você vê que isso está tudo ligado e essas questões elas são desde sempre. Hoje a gente, por exemplo, eu olhar para trás e fazer questões com Amor de Perdição e essa de Queiroz, eu acabei fazendo isso porque foi 200 anos de Camilo Castelo Branco, então tiveram vários eventos e etc. E aí eu comecei a questionar isso, né? Eu pensei, sempre morrem as mulheres, os homens vão lá, fazem um monte de besteira, seduzem, não sei o quê. E depois a mulher morre e ainda acaba. Fica aquela coisa como se a gente fosse frágil. E as mulheres não são frágeis de jeito nenhum, né? Aí depois até vem Machado de Assis, genial, né? Aí bota aquele bentinho frouxo lá, mas aí quem simbolicamente morre é Capitu, né? E por aí vai, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ler, a gente tem que questionar tudo, né? E nós estamos aí, enquanto ainda estamos podendo, né? E aí eu gosto dessas questões, mas eu acho que são maravilhosas. E eu gosto de terminar também com aquela coisa mais adocicada ali, né, de Marisa Monte cantando, e o Arnaldo Antunes, ele leu o fragmento do Primo Basílio, né, o fragmento mais romântico, e o fragmento que leva a Luísa à morte, né, no clipe, que eu acho maravilhoso também. Então, assim, eu acho que a gente tem que ler muito e questionar muito e trazer essas questões para o debate, né, acadêmico, que eu acho válido. Muito obrigada, um prazer. De Obrigadíssima. nada, prazer meu. Mais alguém quer comentar? Quer perguntar? Maria, eu vou perguntar, eu tenho curiosidade de saber o Se eu puder desenvolvimento da evolução, né, do tema e no caso da análise nas obras de Saramago e da Lídia Jorge. É a mesma história? É, é, a ao nível relação da com o amor e a personagem? morte. Uhum. Saramago, eu acho o Saramago assim, um dos escritores assim, mais geniais, porque ele conseguiu falar da mulher de uma maneira que agrada mais à leitora feminina, entendeu? Assim, ao meu ver, né? Eu Sim. apresentei um trabalho agora que eu digo no final do ano, em Azinhaga, né? Um trabalho sobre do berço de Saramago à universalidade. E eu trabalhei com romance A Viúva, ou Terra do Pecado, né? Ok, Aí, olha como levantou a questão super interessante. Saramago escreveu o romance cujo nome era A Viúva, mas o livro foi publicado como Terra do Pecado. Por quê? Porque uma mulher, depois que o marido morre, dá um beijo no cunhado e ok, pretende, entendeu? E tem desejos sexuais, né? claro. E o romance é ambientado mais ou menos assim, você observa que é final do século XIX, início do século XX. Foi o primeiro romance de Saramago, né? E aí, ele fala em vários lugares que ele não gostou do nome, né? Terra do Pecado. E quem peca?
É a mulher que dá um beijo no cunhado, mas o marido já tinha morrido há muito tempo e era uma jovem, a mulher super jovem, de 29, 30 anos, né? É, Então, ali também, essa temática do amor, da morte e do desejo, ela é muito bem levantada por Saramago, entendeu? Que coloca uma sim, mulher mostrando os desejos sexuais, o calor e etc., por homens e tudo mais, depois que fica viúva, né? Então ele trata isso de uma forma, eu acho que Saramago trata de forma mais real, né? E tudo mais. E aí, na hora que eu trago para Lídia Jorge, eu falo um pouco de medo que Lídia Jorge está aí viva, né? E pode ouvir isso. Mas as personagens em Lídia Jorge, quando elas lidam com questões amorosas, elas terminam sempre sozinhas, lutam em favor, primeiro elas lutam em favor delas, enquanto mulher na sociedade. Então é como se elas não tivessem muito tempo de lutar por um amor, entendeu? E não perdem tempo de morrer por amor. Aí eu vou citar, por exemplo, o último romance dela, que é Misericórdia, que tem uma idosa e que tenta histórias de amor, se apaixona por um senhor num lar de idosos. Eles estão ali, né, num lar de idosos. É um romance meio autobiográfico, que essa idosa, teoricamente, é a mãe dela, né? Parece a mãe de Lídia Jorge. E essa senhora, ela se apaixona por um senhor ali. Só que é um lar de idosos que o povo vai morrendo dia a dia, entendeu? E lá tem uma história super interessante que eu adoro, que eu ainda não escrevi especificamente sobre ela, mas vou escrever ainda, que é uma personagem chamada Joaninha, que é uma idosa, mas é uma idosa que não tem muito problema de locomoção. Enquanto a idosa principal, né, ela anda de cadeiras de rodas, ela observa a vida mais de forma, né, é, horizontal, essa outra senhora, que é a dona Joaninha, ela é mais jovem, então, assim, ela mata, eu acho, uns três velhos. Porque ela dorme com eles e eles morrem, entendeu? Claro, está muito discreto lá, mas está lá no livro de Lídia Jorge, entendeu? Então, assim, e eu acho super interessante isso, e eu estou observando agora o amor nessas personagens idosas, personagens femininas idosas, né? E como elas lidam com o amor, o desejo e a morte, entendeu? Então, do mesmo jeito que isso está lá no romantismo, isso está no romance contemporâneo também, né? E é conforme. Aí eu até Recording in progress. que parece que Saramago, por ser homem, né, teve mais liberdade, então é como se ele tivesse tido mais liberdade de escrever sobre essa temática do que as mulheres, né? Lídia Jorge, ela ainda luta por uma mulher mais emancipada, enquanto o outro já pode falar de uma mulher mais sexualmente emancipada, digamos assim, né? Cujos exato. desejos se afloram mais. Mais ou menos nesse caminho, eu acho. Não sei se eu te respondi. Sim, perfeitamente, obrigada. Agora, se nós passarmos, né, da ficção para a realidade, também a mulher é sempre a mais castigada, estás a ver? Porque Totalmente. Aham. né? Agora, por exemplo, o feminicídio, que, que, que faz parte do dia a dia, infelizmente. Por É. exemplo, aqui na América Latina, mas na Europa também não é Sim, muito sim, lá diferente. também é. Aham. É, É. Principalmente é, Portugal. Não tem muito, muito. exatamente, na Mas é exato Espanha. isso. É o poder, né? É o desejo de poder sobre o corpo feminino, que sempre veio, que sempre era naturalizado, né? Inclusive por mulheres, né? No próprio romance você vê, no caso, Juliana, quando faz isso com a Luísa, é condenando, entendeu? O comportamento de Luísa, né? E são as É, mulheres. Lá tem outra personagem, né, que é Leopoldina, que é uma mulher mais livre, etc. Mas ela é vista como uma prostituta, né? Uma mulher que. E não é uma prostituta, é uma mulher que tem desejos e que realiza seus desejos, entendeu? E para a mulher, primeiro, para realizar desejo, ela tem que ser emancipada, né? Ela tem que claro. ter o direito de dizer que não quer ser mãe, por exemplo, porque não é porque você é mulher que você é obrigada a ser mãe, né? Tem gente, não é isso. Tem gente que gosta de criar cachorro, ou gato, ou criar nada, entendeu? Ou criar a si própria, né? Claro, Então, exatamente, né? Você só se compreender enquanto sujeito nesse universo, né? E então, primeiro, então, essa mulher primeiro, e agora já aparece isso, né? É claro que se a gente pegar romances, que são muitas coisas, tem que ter um foco, né? Porque senão a gente se perde nas análises, nas pesquisas, né?
Mas eu acho que se a gente fizer um levantamento sobre os romances mais contemporâneos, você vai perceber mulheres mais é, vivendo mais amores, né? De forma mais livre, independente de Exato. homens, né? E tudo mais, né? Então é um trabalho a ser feito, né? Contexto literário, né? Que é um caminho também para compreender a nossa cultura e o nosso lugar social, né? Eu acho que a literatura era uma leitora do nosso lugar social, entendeu? Eu vejo muito por Sem aí. dúvida, É, sem dúvida nenhuma, sim, senhor. é. É assim mesmo. Bem, mais alguém? Olha, muito obrigada, Maria. Parece que Abel Bel está querendo Coimbra, Abel falar. Coimbra quer falar, É. exatamente. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Maria, que saudade de Pois é, você. saudade também, Bel. Então, eu vim ouvindo a sua palestra aí no carro, aqui em Belo Horizonte, viu, pessoal? Belo Horizonte, Brasil, Minas Gerais. E eu Minha estava terra. ouvindo, debaixo de chuva, eu não conseguia participar, mas eu cheguei em casa agora, liguei aqui o computador, porque pelo celular eu não conseguia, né, participar e dirigindo fica complicado. Mas eu não podia deixar de comentar, né? Em primeiro lugar, parabenizar. Eu me lembro de uma conversa que a gente teve lá em Lisboa, né? Ou lá ou aí. Você está em Lisboa? Onde você está onde, Não, eu Maria? estou em Natal. Eu estou em Ó, Natal, aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil. pois é. Aquela É. conversa que a gente teve, né, lá no grupo da Gota, e a gente comentando Sim, sobre os trabalhos, você falou dessa pesquisa, foi. e ver você apresentando agora é um deleite. Ah, obrigada. E eu fiquei refletindo, pensando, né, sobre essa situação que a gente vive hoje do feminicídio, como que a mulher tem sido, embora o discurso de empoderamento histórico, né, que a gente tem acompanhado aí, mas como, principalmente no Brasil, né, como que o feminicídio, a gente não sabe se ele aumentou ou se é agora que as mídias estão falando, mas o que eu acho assim de interessante de comentar é que a gente vê na literatura há quantos anos essas situações sendo relatadas, romantizadas, né? E o impacto disso na sociedade. E a gente vê que pouca gente leu esses livros ou as reflexões necessárias que precisavam ser feitas não foram feitas, talvez, né? Mas assim, o seu trabalho nos faz pensar. O seu trabalho é um trabalho que empodera a mulher de alguma forma, porque muitas pessoas, muitas mulheres, a gente faz, né, assim, por conversas que a gente tem, às vezes colegas do nosso lado que estão passando por abuso, não têm coragem de contar, né? Acha que é amor, né? Que é ciúme, é paixão, né? Puxa, eu não sabia que isso era abuso, a gente É, até assim lida com situações assim. Então, esse trabalho que você traz, ele é muito importante, porque para além de, na minha compreensão, para além de uma análise, né, literária e tudo mais, pode trazer à luz situações que pessoas estão vivendo, como esses personagens aí, personagens é. reais, né? Então, assim, eu só queria dizer, para encerrar minha fala, o tanto que seu trabalho é importante, na Obrigada. perspectiva do empoderamento da mulher, dela entender de muitas vezes verdades e realidades serem reveladas, e a gente vê que hoje, século XXI, quantas mulheres como nós, talvez mulheres do nosso lado, que estão passando por situações Exato. tão semelhantes, né? E Verdade. parabenizar e esperar que possamos nos encontrar Ah, pessoalmente em breve. claro. Obrigada, querida, foi brilhante Obrigada. e espero que continue dando fruto do seu trabalho. E amei você encerrar com Marisa Monte. Né? Amor, I love you, e é É. isso. Beijo para todas, gente. Beijo. Para todos Obrigada, e Isabel. todas. A Natália quer comentar. Natália, saudade de você também, viu, amiga? Será que caiu a ligação dela? Não, ela tá ali. Eu acho que ela estava dando tchau, não sei. Ah, Será?
Desculpem, estava com Ela tem que o... abrir o áudio dela. Você está Ah, ouvindo, Natália? exatamente. Tem que abrir o seu áudio. Não ouvem? Sim, sim. Não estão a ouvir? Estamos ouvindo sim, agora sim. Agora já estão. É. Boa noite. Tenho imensa pena não ter podido assistir a toda a conferência. De qualquer forma, aquilo que ouvi, as explicações que deste, Maria, como sempre, são maravilhosas, brilhantes. E, de facto, como diz a Isabel, é uma percepção e um estudo que remete para uma análise muito importante e que nem toda a gente faz, portanto, da perspectiva feminina e que tipo de amor é esse, o amor que é essencialmente um amor egoísta e o amor associado a Marte, ao amor também conflituoso e, portanto, gostei imenso, obrigada pelo pouco que ouvi, mas gostei imenso. Obrigada também, Digna, por mais uma excelente conferência neste seminário de cultura portuguesa e pronto, e também saúdo a Abel Coimbra e todos os participantes hoje neste seminário. Muito obrigada, Natália, por estares aqui, sempre a acompanhar, né? Sempre a acompanhar este evento, e não só acompanhar, a intervir, a interagir, que é realmente a riqueza deste seminário, esta interação. E bem, Maria, foi uma palestra espetacular, maravilhosa, e Obrigada. oxalá muitas jovens, e também não só jovens, nós também como mães temos também como essa missão, né, de sempre falar nisso. Olha, atenção, não podes... O amor tem mil caras. Por vezes pensamos que é amor e não é bem assim. Então, e por isso acontecem estas situações tão lamentáveis, tão tristes. Bem, então, muito obrigada a todos por estarem Obrigada aqui, a foi um todos. encontro espetacular. E pronto, estamos sempre em contato e estamos sempre juntos. Tá ótimo. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Muito boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.